Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Hoje, eu quero convidar você que está me ouvindo a meditar um pouquinho nisso aqui, porque olha só, eu quero compartilhar com você algo pessoal, né? Eu estava justamente orando, falando com Deus sobre algumas questões pessoais, sobre alguns propósitos que eu venho fazendo e que há um tempo eu aguardo uma resposta que ainda não veio. E olha, não é porque eu compartilho a mensagem com vocês que eu também não tenho as minhas questões pessoais e espirituais a serem resolvidas. Eu também tenho respostas que muitas das vezes Deus ainda não me deu e propósitos que eu oro incessantemente para que Deus se manifeste. E dentro dessas questões pessoais que eu tenho, numa delas eu falei justamente assim para Deus. Eu disse: Senhor, quando que o Senhor vai me responder? O que eu estou fazendo de errado? Eu preciso mudar alguma coisa? Porque eu tenho feito um propósito em relação a essa circunstância já há um tempo. E eu tenho orado, jejuado, tenho renunciado, tenho feito algumas ações espirituais em pró disso, mas não tenho visto nenhuma manifestação, não tenho visto nenhuma resposta. E quando eu abri a Bíblia para ler, eu estou lendo agora o Evangelho segundo escreveu Lucas, eu caí justamente nesse trecho que eu estou compartilhando com você. E aí eu quero convidar você agora nesse momento a meditar um pouquinho sobre isso, porque eu não sei se você está passando algo semelhante. Mas eu quero chamar a atenção na última frase que Jesus disse. Ele disse: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará? Olha só, muitas das vezes nós oramos, jejuamos, nos esforçamos em prol de um propósito. Nós buscamos incessantemente uma resposta de Deus e uma transformação. E às vezes, por não obter essa resposta da maneira que queremos, nós nos desanimamos. E eu vou dizer para você que eu não estou isenta disso. Eu também, em muitos momentos, olho para Deus e falo: Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mas olha como Deus ele é consolador, como Deus ele é amoroso, e ele sempre nos chama a receber os teus sinais, né? Aqui ele diz que a gente tem que orar, né, sempre. Olha como é que ele começa o versículo. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos e disse-lhes, mostrando-lhes que deveriam orar sempre, sem nunca desanimar. Olha só, o convite hoje a você que está me ouvindo é que você continue perseverando, orando sem desanimar. Porque assim como nessa parábola que Jesus disse, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe. Ou seja, assim como nessa parábola aqui, a mulher ela está insistindo até que um juiz que não estava nem aí decidiu resolver o problema, porque ela insistiu muito. Então Jesus deixou claro: se um juiz injusto pode resolver uma questão por causa da perseverança de alguém, como Deus ele age referente aos seus justos? Ele não vai ficar adiando a resposta, mas ele vai fazer justiça e vai fazer rápido. Às vezes o rápido de Deus não tem a ver com o nosso rápido, porque nós às vezes não estamos maduros o suficiente para viver determinadas circunstâncias. Recentemente eu tive uma experiência com Deus
E ele me disse assim, eu estava conversando com Deus, né, sobre algumas questões pessoais e eu estava interessada em algumas coisas e eu questionei a Deus o porquê que eu não poderia viver aquelas coisas, sendo que o Senhor sendo que não é pecado, sendo que não é um erro, né? E o Senhor ele falou ao meu coração, muitos dos nãos que eu te dou está ligado a te proteger, a te afastar daquilo que pode te direcionar para o caminho errado. E às vezes, meu irmão e minha irmã, às vezes nós ainda não tivemos a resposta porque nós não estamos maduros para administrar o que Deus tem para a nossa vida. E por conta disso, nós ainda estamos vivendo um cenário onde Deus ele nos protege como uma criança que ainda não amadureceu o suficiente para tomar decisões certas e por isso ainda não consegue enxergar com clareza todo o caminho. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que a resposta de Deus para o seu coração hoje é continue orando e perseverando, não caminhe desanimado, porque a justiça virá e virá rápido. A resposta virá e virá rápido. Então que eu e você possamos hoje, nesse dia de hoje, tomar posse dessa palavra, tomar posse dessa mensagem. É muito maravilhoso quando eu posso compartilhar uma mensagem com você que está me ouvindo, que o Senhor fala ao meu coração também. E eu fiquei muito, mas muito mesmo assim, animada quando eu comecei a ler o primeiro versículo, porque eu tinha acabado de falar com Deus sobre isso e ele já estava me respondendo. E eu creio que ele também está respondendo no seu coração. Então que hoje, você que está me ouvindo, continue perseverando, persevere. E Nara, eu tô desanimada, e Nara, a resposta não vem, Nara, que você não sabe o meu cenário. Escuta só o que eu vou te falar, tá? Eu tô falando isso pra você porque é algo sobre a minha própria vida. Às vezes, para que o fruto venha, a gente precisa regar. Às vezes, o solo que nós estamos plantando ainda não está pronto, ele precisa, sabe, ser cultivado. Às vezes, a própria semente precisa ser cuidada um pouco melhor e a gente tem que perseverar. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes, as nossas ações, decisões, os locais onde nós estamos, as pessoas que nós nos relacionamos, tudo isso é tratado por Deus como um processo de alteração, transformação, amadurecimento, e é exatamente no tempo de Deus que essas coisas fluem. Olha, eu vou falar uma coisa para você para finalizar essa mensagem. Quando no começo da minha conversão eu tinha muita raiva de ouvir essa frase, no tempo de Deus. Eu ficava assim, aqui no tempo de Deus, olha só a situação como é que tá, olha o tempo de Deus. Mas sabe o que eu quero dizer para você hoje? Eu quero dizer para você hoje que depois de muito tempo com Deus, eu entendi que Deus ele é literalmente um processo natural. Olha para a natureza. Se você olhar para a natureza, ela flui de uma maneira muito harmoniosa, mas ela não é apressada nem ansiosa. A natureza tem o seu tempo. Você pode ver que as estações vêm no tempo, os frutos, eles formam nas suas estações também de acordo com o tempo. As sementes germinam e brotam de acordo com o tempo. É tudo dentro de um processo de evolução e amadurecimento, exatamente como um fruto. Então nós precisamos também entender que a nossa vida e o nosso processo, ele é assim. Nós também precisamos do tempo de Deus, esse tempo de amadurecimento, onde Deus ele vai nos lapidando, nos fortalecendo, nos conduzindo, mas a gente precisa perseverar e não permitir que nada nos desanime, mas nós precisamos continuar orando até que a nossa resposta venha. Então que eu e você hoje possamos tomar posse dessa mensagem e nos levantar em ânimo e disposição para continuar. O Senhor está dizendo para você, a sua justiça será feita, a sua resposta virá, Deus ele vai agir a seu favor, mas é necessário que você persevere, é necessário que você continue acumulando o seu azeite espiritual, acumulando o seu amadurecimento espiritual, porque no momento certo esse fruto vai brotar, e ele vai brotar da maneira mais saborosa que você pode imaginar. Agora eu quero fazer uma oração por você, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu não sei qual é o anseio que tem nessa alma, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a esse coração, levando a paz que excede todo entendimento, permitindo que essa pessoa seja fortalecida, Senhor, espiritualmente em amadurecimento. Que essa pessoa possa ser tocada nesse momento com uma forte dose de perseverança. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir essa vida, essa alma,
alma. Que essa mensagem possa ser uma semente que frutifique, trazendo grande transformação no entendimento dessa pessoa. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, receba a minha oração. Vá de encontro a essas necessidades, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós estamos aqui muitas das vezes, Senhor, ansiosos por aquilo que ainda não vivemos, por aquilo que ainda não temos. Mas, Senhor, o Senhor é o único que pode nos suprir, nos preencher e, mais do que isso, nos dar a paz que excede todo entendimento. Então, aonde tiver ansiedade, deposita uma grande dose de fé, de esperança e paz. Aonde, Senhor, tiver anseios, preocupações, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, acalmando a alma, transformando o entendimento, dando maturidade. Jesus, nós precisamos da sua ajuda. Então eu quero pedir ao Senhor, olhe para nós, acalme as nossas almas, nos dê discernimento para tomar as decisões certas e caminhar na direção certa. É o que eu te peço. Nos ajude a ser mais perseverantes em oração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.